tarde a todos, força total dando comando como sempre. Hoje um pedalzinho. Um pedal aqui de sábado, né, à tarde. Só agradeço a Deus pela coragem, pela força. Pedalar é adrenalina, né? Quanto mais você vai num lugar longe, você quer ir novamente. É um esporte de gente firme, gente forte, né? Forte, corajosos, que não é por obstáculo, né? Nem se o sol está quente, nem se está frio. Acordar cedo para pedalar, para manter a nossa saúde em dias, né? E assim, a vida do ser humano aqui na Terra não é só trabalhar. De verdade é que todos nós temos que trabalhar. Nós vamos pagar nossas contas, né? E nós temos que também buscar Deus, né? Acima de todas as coisas, porque sem Deus ninguém é nada neste mundo, né? Porque neste mundo, meus irmãos, todos nós veio sem nada, um dia a gente vai retornar de sem nada. Mas o seu legado, louvado seja Deus, sempre vai ficar aqui na terra. O legado é de ser uma pessoa honesta, meu direito, né? Trabalhador, ser uma pessoa de cabeça erguida, né? Só quer aquilo que é seu, aquilo que não é seu não lhe pertence. Louvado seja Deus. Amar seu próximo e a si mesmo, e amar Deus acima de todas as coisas, é mais importante nas nossas vidas. Trabalhar, né? Criar nossos filhos e chamar por Deus, usar muitos anos de vida. O máximo que o homem e a mulher leva aqui na terra é 70, 80. Passado aí é fadiga e canseira, isso é bíblico. Louvado seja Deus. Então, certamente todo homem tem que procurar uma igreja para congregar, né? Ouvir a palavra de Deus, vai ali visitando, frequentando. E no momento determinado por Deus, que você já está tendo conhecimento da palavra de Deus, Deus toca ali no seu coração, né? Chama você para uma obra aqui na terra, né? A obra de Deus é essa aqui que eu estou falando do amor de Jesus para vocês. Isso é importante para todos nós, né? Então, muitas vezes uma palavra amiga, um versículo da Bíblia que você fala, louvado seja Deus, você abre a sua boca e fala, você pode estar salvando alguém que está lá do outro lado do mundo, que muitas vezes está com depressão, muitas vezes está oprimido, tem pessoas que às vezes está endividado, entendeu? E às vezes chega o ponto de querer até tirar a própria vida e está repreendido em nome de Jesus. Tem muitos que pensam isso, né? A mente fraca. Eu acho assim, dependendo de situação que o ser humano chegue e estiver devendo os outros, quem tiver para receber, quem espere. Nunca pense em tirar sua vida com as próprias mãos. Louvado seja Deus, porque a Bíblia vai nos dizer Espírito de verdade que só o Criador do universo que deu a vida, só Ele pode tirar, né? Aí muitas pessoas se sentem oprimidas, né? Perseguidas, às vezes está devendo, não tem condição de pagar e fica ali meio achando que não tem outra solução. Aí o inimigo sopra no ouvido, tira sua própria vida, aí a pessoa vai e tira. Muitas pessoas têm ouvido a voz do inimigo. Sabemos que quando Judas traiu Jesus, né? Judas ele não se arrependeu não. Se Judas tivesse arrependido, ele ia lá pedir perdão a Jesus. O que ele fez, né? Ter entregado o Filho de Deus nas mãos dos pecadores, né? E nós sabemos que
quem crucificou Jesus foi o próprio sacerdote do templo, né? Eles têm inveja de Jesus, né? Então, o que acontece? João Batista foi lançado no cálice, por causa de louvado seja Deus, que ele pregava a verdade, né? E a verdade, aquela mulher de Herodias não aceitava, né? A verdade, porque ela estava no erro. Então, louvado seja Deus, João Batista foi decapitado. Jesus poderia ressuscitar João Batista, mas a profecia se cumprir. Ali a jornada de João Batista terminava aqui na terra, mas no céu ele vive para sempre eternamente. Vive um bom combate, né? Venceu a fé em Cristo Jesus. Expandiu a palavra do reino do céu em vários países, né? Eu não gravo o nome dos países, mas vários países ele tem ali levado a palavra. Muitas pessoas iam ali, o profeta ouvia a palavra e se batizado. E aqueles que queriam compromisso com Jesus. Louvado seja Deus. E eu lhe digo, a palavra de Cristo é a palavra de salvação. Então Judas, ele não se arrependeu, ele foi até ao mato, né? E ali botou uma corda e se enforcou, né? Ele não havia arrependimento no coração dele. Por quê? Louvado seja Deus, não havia arrependimento no coração de Judas. Porque o próprio Satanás estava no coração de Judas. Então por isso que ele não se arrependeu. O único que se arrependeu, que negou Jesus 3 vezes, foi Pedro, né? Porque antes de, quando Jesus estava com os discípulos, louvado seja Deus, Jesus disse que, Deus disse, Senhor, sempre estarei ao teu lado, nunca vou te abandonar. E a Bíblia fala, meus irmãos, que todos os discípulos, quando o pastor foi preso, né? Quando levaram Jesus no cálice para ser lançado na prisão, todos abandonaram Jesus, todos. O único que não abandonou Jesus foi Deus. Mas só que Deus também virou as costas para Jesus. Porque a Bíblia fala que no jardim de Getsemane ele fala assim, Pai, que seja a tua vontade, Pai, mas não a minha. Se for possível, tira esse cálice de mim amargo. O cálice de mim amargo que Jesus pediu para que o Pai tirasse, era o sofrimento que ele ia passar por mim e por você, para dar a vida por todos nós. Então, Jesus ele já preveu a morte dele, a torturação e o sofrimento e a morte, entendeu? Ele preveu tudo isso em vida. Louvado seja Deus. Então, Pai, se for possível, aparta esse cálice de mim, mas estou aqui para fazer a tua vontade. Então Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai, não a vontade nossa aqui na terra não, entendeu? Porque ele sabia o que ele ia passar. Louvado seja Deus. Então, ele morreu por nós, mas a nação hoje, o povo tão rebelde, o povo não quer ter compromisso com Jesus não, as pessoas não querem buscar Jesus não, as pessoas tem muitos que vão à igreja, né? Louvado seja Deus, ouvem a palavra, mas as pessoas saem da igreja e depois voltam a fazer as coisas erradas, né? Praticar o pecado, coisas que não agradam a Deus. Hoje, o que mais contamina hoje o ser humano aqui na terra é o celular, né? O celular é a televisão, o celular é mais. O celular tem coisas ocultas que ninguém vê, a gente bate parede, né? Mas só que Deus vê. Louvado seja Deus, né? Hoje sabemos que a pornografia está exposta aí, né? De tudo, em qualquer página do celular. Não vou aqui divulgar, né? Louvado seja Deus, mas Jesus disse, quem é limpo se limpe mais ainda, quem é sujo, suje mais ainda. Então, a verdadeira realidade, o amor de Cristo, habita naqueles que se distanciam do pecado. Aqueles que, aleluia, clamam a Deus de boca para fora, certamente fala com os lábios, mas o coração está longe de Cristo, né? Mais desonra, né? Então, hoje sabemos que as pessoas, louvado seja Deus, não querem um compromisso sério com Cristo, porque o pecado é esclarecido na terra. Então, o que está matando o povo hoje é o pecado, entendeu? Está afastando o povo do amor de Deus. A Bíblia fala que não tem pecado nem grande nem pequeno, tudo é pecado. De certo que nem eu, nem você, ninguém é santo. Nós estamos buscando a perfeição em Cristo.
Mas essa perfeição em Cristo é para nós mudar por inteiro o nosso coração, o nosso pensamento. E certo que eu peco, em pensamento você peca. Isso é um pecado original que nós carregamos em nós, né? Não tem como nós evitar pecar assim, pensamento, entenda. E o pecado de pensamento é algo que vem na sua mente assim tão rápido, é que nem uma luz que aparece e some tão rápido, entendeu? Então muitas vezes nós pecamos não é porque nós queremos, porque nós somos fruto do pecado. Então as marcas do pecado estão em nós, mas nós temos que buscar a perfeição em Cristo Jesus, se limpando cada dia mais, né? Orando, jejuando, pedindo força a Deus para se libertar do pecado, da mentira. Às vezes a gente fala algo assim na brincadeira, né? Às vezes é mentira, fala na brincadeira. É ruim quando você mente sério, você está falando algo sério ali para aquela pessoa, ali é mentira, entendeu? Agora você falar uma brincadeira, não, é tudo bem. De nada, eu estou só brincando. É diferente. Porque muitas pessoas, às vezes, confundem a mentira, né, por brincadeira. Assim, a mentira é uma coisa e brincadeira é outra. Brincadeira você está brincando ali, você está falando algo, né? Brincando. Aí você fala, não, que eu estou brincando. Agora você fala algo que nem um colega. Eu perguntei semana, um colega de trabalho, perguntei algo a ele. Aí ele falou sério, né? E rapaz, você está mentindo. É não, pô, a gente falar a verdade depois. Então ali é mentira sim, entendeu? Agora que você está brincando com um amigo que fala uma palavra com brincadeira, ali que você está mentindo, no caso é uma brincadeira, entendeu? Agora quando você fala mentindo é diferente. E mentir é pecado. Vou encerrar o vídeo aqui e agradeço a todos que me seguem. Fica na paz, que Deus continue abençoando a família de vocês. Deus continue abençoando o trabalho de vocês, a vida, a família, a viagem, para onde vocês forem, sempre estará com vocês, com todos vocês. O Senhor sempre estará conosco, né? E Ele que nos guarda a saída, a entrada e a chegada. A partir do momento que a gente bota um pé na frente, nós pisamos do nosso quarto da nossa casa para fora, nós está correndo risco de tudo, um bala perdido, um carro desgovernado, às vezes de alguém confundir a gente com outra pessoa, entendeu? Então Deus dá livramento a gente 24 horas que nós não vemos, entendeu? Então pela misericórdia, Deus ele sempre foi fiel com a sua criação, né? Mesmo nós somos pecadores, mas Deus ama o pecador, mas Deus, o que aborrece a Deus é o pecado, entendeu? Mas Deus amamos a nós. Então não fique triste, o seu coração acha que Deus não lhe ama, que ama sim. Entendeu? Busque Cristo todos os dias. Eu vou citar aqui uma palavra muito boa para a pessoa ler, né? Salmos, você aprende muita coisa, Salmo, provérbio, né? Você aprende muitas coisas. É importante a gente meditar a palavra de Deus dia e noite. Fortalecer o nosso espírito, né? A nossa alma, que nossa aqui é a alma, né? A Bíblia fala que o espírito já está preparado, mas o corpo não. Porque o corpo é a carne terrena, né? A carne fraca, né? Vamos dizer para você, tem às vezes o desejo de orar, né? Mas ali a carne impede de você orar, né? E o espírito ali sempre pede. Tem muitas pessoas, louvado seja Deus, que acordam às vezes 3 horas da manhã, 2 horas, e às vezes está sem sono ali, louvado seja Deus, e aí muitas vezes não quer estar sem sono ali 2, 3 horas da manhã. Tem pessoas que não têm sabedoria, né? Quando você está sem sono 2 horas, 3 horas da manhã, ali é para você orar, entendeu? Você orar. A gente tem que orar todos os dias. Até quando a gente sair, quando a gente vai sair, tem que orar, pedir para que Deus guarde nossos caminhos. Deus nos guarde a saída, entrada e chegada, como sempre, amém? E agradeço a todos que me seguem aí, amém, família? Força total, Deus no comando como sempre.